falando, todos os dias falando de Judá e Tamar, tá bom? Tem muita coisa, o poço é fundo e eu vou entregando aos poucos, tá bom? Então se prepare, se prepare. Vamos lá. Gênesis capítulo 38, versículo 1. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Er. E tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Meu Deus! Bom, primeiro que, se você conhece a Bíblia, você sabe que no capítulo 37, nós começamos a falar da história de José. Uma narrativa apaixonante, uma narrativa digna de Hollywood, e é claro que Hollywood... Gênesis 38, obrigado, gente. Vai dando assistência aí. Ou produção também, quando alguém perguntar alguma coisa, a produção ajuda aqui. Então vamos lá. A narrativa do capítulo 37 é poderosa, vocês conhecem. Pastor Leonardo Silva está com uma série lá no YouTube também sobre José, você pode acompanhar. Eu tenho 7 mensagens que é a Masterclass, a beleza de José, lá no YouTube, você pode assistir. E a semana passada toda eu falei sobre José. Capítulo 37 nós quase que saturamos. O capítulo 37 fala de quando os irmãos de José vendem José. Termina o capítulo com José indo na caravana dos ismaelitas para o Egito. Inclusive, Deus me deu um mini poema que é: vai José, vai José, vai para o seu sonho, vai para o seu destino, vai José, vai trabalhar, vai frutificar, vai prosperar, vai perdoar, vai José. E o capítulo 37 termina quando os irmãos de José levam a túnica de José molhada no sangue de bode, entregam para o pai. Jacó, ele chora a morte de José, porque Jacó imagina que José morreu. E o Jacó afirma uma coisa importante: eu vou para o túmulo com esse luto. Ninguém vai me consolar. E uma coisa importante, e aqui eu começo a pregar, é que quem deu a ideia dos irmãos de José vender José foi exatamente Judá. Vocês sabem que quando José ele vem a Dotã para encontrar com seus irmãos, os irmãos dizem: lá vem o sonhador. Os irmãos conspiram para matá-lo. Então Rúben diz: vamos matar não, vamos jogar na cova. Porque o Rúben quer levar o menino de volta para o pai. Mas o Judá diz: do que servirá a nós ter o sangue do nosso irmão sobre os nossos ombros? Vamos vendê-lo. Olha aí uma caravana de ismaelitas. Vamos vendê-lo. A ideia de vender José é exatamente de Judá. Deus me deu um tema para essa mensagem de hoje. Se você quiser anotar, anote. Anote e coloque nos seus stories. Eu quero que você coloque nos seus stories depois. O interlúdio da graça. O interlúdio da graça. O que é interlúdio? Interlúdio é um lapso de tempo. Interlúdio é um tempo que interrompe uma narrativa. Um tempo que interrompe alguma coisa. Interlúdio é intervalo. Então, o tema dessa mensagem hoje é o interlúdio da graça. O intervalo da graça. O capítulo 38 de Gênesis interrompe a narrativa da história de José para contar uma história que parece que não tem nenhuma relação, mas a relação é total. Este capítulo, anota isto, este capítulo é o capítulo do improvável. Este capítulo é o capítulo da improvável, da surpreendente, da emocionante, da grandiosa, da chocante graça de Deus. Eu vou repetir.
Este capítulo é o capítulo da improvável, surpreendente, emocionante, grandiosa e chocante graça de Deus. E aí, antes de falar da graça, antes de falar da Tamar, da bela Tamar, porque a Tamar é bela, a Tamar é cheia de fé. Inclusive, a Tamar parece muito com a Ruth. Aliás, existe uma ligação muito profunda entre Tamar e Ruth. Uma ligação muito poderosa. Grava isso, anota, fica ligado e não perca o foco. Antes de falar da Tamar, eu preciso falar que Judá, eu já disse, foi o irmão que deu o conselho para os outros vender o José. Aliás, você tem que entender, ou conhecer, ou anotar, ou guardar no coração, que Judá era mais velho do que José, 3 anos. Então, quando Judá dá o conselho para os irmãos de José vendê-lo, Judá tinha 20 anos, José tinha 17 e Judá tinha 20 anos. Mas você pode perceber que o Judá ele é influente entre os irmãos. Ele é novo, mas ele consegue influenciar todos os irmãos. Porque Judá era o 4º filho de Lia. Mas o Judá, a personalidade de Judá e a personalidade dele se desenha neste ato da ideia de vender José. E depois do capítulo 18, em todos os atos de Judá. No capítulo 38, desculpa, no 38. Então no 37 ele consegue influenciar os irmãos para vender José. E no capítulo 38, quando você vai vendo as atitudes dele, você percebe que o Judá, ele é impulsivo. Que quando ele chega lá na terra dos cananeus, ele não espera, ele casa com a primeira mulher que ele vê. Ele vai lá e casa. Ele não ora, ele não escolhe. Não, ele vai lá e casa. Então ele é impulsivo. Ele não leva desaforo para casa. Ele é um líder nato. Ele comanda os irmãos, ele comanda as ações, ele dá opinião. Ele é um líder, mas ele é impulsivo. Ele é um líder, mas ele é carnal. Ele é um líder, mas ele não consulta a Deus para fazer as coisas. Agora, segundo, a escolha de Judá para sair de casa contrasta com o que aconteceu com José. Porque veja, no capítulo 38, versículo 1, diz assim: e aconteceu no mesmo tempo, não foi no mesmo dia, no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. Então o Judá, e eu acredito nisso, eu li alguns livros hoje, que diz que Judá, como ele deu a ideia de vender José, ele voltou para casa, escute isso, e ele ficou vendo o seu pai chorar, vendo o luto do seu pai. A consciência de Judá começou a pesar. E chegou um tempo que Judá, passados dias e semanas, Judá não conseguia ficar dentro de casa olhando para o pai, porque a consciência dele pesava. E ele sabia que tinha dado a ideia de vender o irmão dele. E na cabeça de Judá, o seu irmão, no mínimo, ou já estava morto ou ia morrer. Então, na cabeça de Judá, Judá dizia: eu vendi, dei a ideia de mandar o meu irmão para a morte. Judá, por ter a consciência pesada, por não saber administrar essa culpa, e por não conseguir conviver com o pai, com o luto do pai, decide sair de casa. A consciência pesou. Ele saiu de casa e ele pensou: quero ir para muito longe da minha casa. Não quero mais saber da minha casa, do meu pai. Eu não posso mais lembrar da maldade que eu fiz com meu irmão José. Eu vou para muito longe. E eu vou desviar, eu não vou nem para a igreja mais. Sabe aqueles crentes que calunia, que persegue, que quer matar o outro, sabe? Aí chega um tempo que a consciência pesa. Tem. E aí ele para de ir na igreja também. Ele também para de frequentar o culto. Ele também, com a consciência pesada e com a vergonha, deixa de frequentar a casa do pai. O Judá decidiu sair da casa do pai, se desviar da casa do pai. E ele desceu para a terra dos cananeus. Existe um contraste entre a atitude de Judá e a atitude de José. José saiu de casa, não porque ele quis. O José não queria sair da casa do pai. Arrancaram José da casa do pai. Mandaram José para longe.
Tirar a túnica, que significa a preferência, a graça, o ministério. Tentar arrancar o ministério, chamado, brilho, competência, o talento. E mandaram ele, eu já disse isso, rebaixaram José e mandaram para ele ser escravo. Agora, podem vender você para a escravidão, pode tirar você do emprego, podem fazer o que quiser, te afastar. Só que você não tem a alma de escravo. Quem é excelente na casa do pai, é excelente no mercado de escravo. Quem é excelente em qualquer lugar. Então algumas pessoas podem te colocar no mercado de escravo, mas você não é escravo. Você não é escravo, você é livre, porque você é do Pai. Aleluia. E ninguém pode arrancar isso de você. Existe uma diferença entre o José saindo da casa do pai e Judá saindo da casa do pai. Guarde isso, pelo amor de Deus. O José, quando sai da casa do pai, ele sai arrancado. Ele sai expulso. Ele sai ameaçado de morte. Ele não queria sair. Mandaram ele embora. O Judá não. O Judá diz, eu vou por conta própria. O Judá sai porque a consciência pesou. Ele sai porque ele vivia uma vida dupla. Ele sai porque ele não consegue viver com a culpa. Então ele sai. Agora ele sai igual aqueles crentes que saem, porque tem uns crentes que desviam, irmão. Eu costumo dizer nas igrejas que eu vou, tem crente que desvia, mas o demônio não entra nele. Ele entra no demônio e endemonia o demônio. Sabia disso? É. Tem uns crentes que desvia, mas ele desvia mesmo, assim. Ele não desvia para ficar em casa, não. Ele desvia para arrebentar, para ir para balada, para cheirar cocaína, fumar maconha, compra uma moto fantasma, passa na frente da igreja. Ele desvia mesmo, ele vai para tudo. Ele é igual o Judá. Ele falou, já que eu vou desviar, eu vou pintar o 7, o 8, o 9. Porque ele desce, olha que interessante, ele desce para a terra dos cananeus. Se você olhar a geografia para o lugar onde o Judá foi para um lugar que tinha um declive de 1000 metros. Ele sai do lugar alto e ele desce 1000 metros para baixo, porque é a geografia do lugar. Então o Judá está saindo da casa do pai, se desviando da casa do pai, ele vai para a terra dos cananeus, vai casar com uma menina que não é da sua terra, do seu povo, e ele vai descer, porque ele está realmente desviando. Eu quero sair da casa do pai, eu vou sair da casa do pai, e ele sai. Agora, escute isso, os acontecimentos que se sucedem na vida de Judá são surpreendentes, são traumáticos, são simbólicos. Agora grava isso que desceu uma quentinha, eu vou soltar. O Judá está desviado. O Judá está distante. O Judá vai casar com a mulher que influencia os filhos para o mal. Não lê agora não. Você vai ter uma semana para ler essa história e pesquisar. Vem comigo aqui, Brasil e mundo, porque tem gente na Espanha assistindo. Escuta isso, por favor. O Judá casa com a mulher, pastor Leonardo Silva, quando você for ler o texto, que influencia os filhos para o mal. É fato que os filhos de Judá, quando o Judá, eu vou chegar na história, mas eu já estou entregando aqui. Quando o Judá escolhe uma esposa para o seu primeiro filho, ou quando ele escolhe a esposa para o primeiro filho, né? Ele escolhe uma moça bonita, e apesar de não ser da sua terra, do seu povo, ela se mostra uma mulher cheia de fé e crente. Mas o filho de Judá não quer seguir a linha da descendência de Abraão. Os filhos de Judá não creem na semente profética, não creem na descendência abraâmica, não creem na promessa de Deus. Acredita-se que os filhos de Judá são rebeldes por causa da influência da mãe. Porque a mãe não tem nada a ver com o mandamento divino, com a linhagem de Abraão. A mãe não tem nada a ver com a crença de Judá, com a família de Judá. O Judá deixou claro que não quer saber de igreja, não quer saber de pastor, não quer saber de pai, não quer saber de nada. Ele está longe de tudo, de todos. E aí os filhos crescem fora dessa cultura de louvor, de hino, de profecia, de palavra, de live profética. E aí o Judá vai sofrer as consequências terríveis da sua escolha. Porque decisões decidem destinos. Decisões decidem destinos. Ele se afasta da casa do pai.
ele desce. Porque quem se afasta da casa do pai só desce na vida. E quem se precipita tomando decisões tão sérias como casar, por exemplo. Inclusive, deixa eu falar uma frase para você importante. Existem decisões que vão ter consequências durante a vida. Existem decisões que vão ter consequências durante alguns anos. Existem decisões que vão ter consequências até a morte. E existem decisões que têm consequências até a eternidade. Qual é a decisão que tem consequência até a eternidade? A decisão de escolher o céu e escolher o inferno. Se você escolhe Deus, o céu, a palavra, a santidade, o seu destino eterno é a salvação. Se você escolhe o pecado, o capeta, o inferno, a prostituição, a idolatria, o seu destino eterno, a sua decisão eterna na sua colheita é a morte, é a condenação eterna. Esta é a decisão que é para a eternidade. Existem decisões que reverberam, que você colhe para a vida toda. Por exemplo, com quem casar? Você, quando casa, você casa para viver até que a morte o separe. Claro que na modernidade, na vida moderna, tem gente que casa 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Fábio Júnior já casou 7. Acho que está indo para 8, não é? Mas, quando você casa, decisão de casar é uma decisão séria. E quando você toma uma decisão de casar, você está tomando a decisão para a vida toda. Existem decisões que são para a vida toda. A decisão profissional, qual é o curso que eu vou fazer? Qual é a graduação que eu vou ter? A profissão, tecnicamente, é para a vida toda. Porque o médico, quando vai estudar, ele estuda 10 anos. Aí ele vai exercer a profissão, ele já tem mais de 30 anos. E aí ele vai se especializar e ele vai estudar até morrer. Quando ele for fazer doutorado, mestrado, doutorado, ele já tem 50 anos. Quando ele se tornar cirurgião, já tem 60 e depois morre. Existem decisões profissionais, decisões para casamento, decisões para o ministério, que é para a vida toda ou para parte da vida. Eu era do Ministério Santo Amaro, fiquei até 16 anos, depois fui para o Ministério do Belém, fiquei 20 anos no Ministério do Belém, agora estou voltando para Santo Amaro, possivelmente eu fique alguns anos ou até o fim. Eu não posso trocar de igreja igual eu troco de roupa, porque decisão de religião, decisão de ministério, decisão de casamento, decisão de profissão, decisão de lugar, aonde morar. Minha mãe está assistindo e hoje ela pode testemunhar. Só no bairro que ela está me assistindo hoje, que ela mora, nós mudamos, sei lá, 6, 8, 10 vezes. Só no bairro que ela está morando hoje. Durante a minha vida, até eu casar com 24 anos, nós moramos em umas 15 casas. Como é difícil ficar mudando. Você precisa tomar decisão. Quando você vai comprar um apartamento, vai comprar uma casa, você tem que entender que talvez você vai criar os seus filhos ali. E quais são as consequências de criar os seus filhos ali, naquele bairro, naquela cidade, naquele estado. Oh, meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui. Quando Judá decide sair da casa do seu pai e descer para a terra dos cananeus, ele está decidindo o futuro dele. Agora prepara para dar um glória, que é uma quentinha que desceu. Escuta aqui. O Judá está se perdendo. O Judá está se distanciando da casa do pai. O Judá está ali, possivelmente ele vai ficar ali, possivelmente ele vai ter netos ali, possivelmente ele vai morrer ali, possivelmente ele nunca mais veria o pai, porque o pecado é assim, a pessoa vai se afundando, a pessoa vai se distanciando, porque um abismo chama outro, mas prepara para dar um glória bem gostoso. Aparece uma jovem chamada Tamar na vida, na história de Judá. Essa jovem Tamar vai se tornar nora de Judá. Essa jovem Tamar não é filha de crente. A jovem Tamar não cresceu como eu na igreja, lá na escola dominical. A jovem Tamar não cresceu no grupo de louvor, mas ela acredita na descendência, no levirato, na promessa da semente. Oh, glória! E Deus vai se utilizar da vida de Tamar para trazer o Judá de volta. Remanacataramaya, oh glória, oh glória. Deus tem as suas estratégias para trazer os seus de volta. Prepara para dar um glória.
bem gostoso, porque o Judá precisa se encontrar com José dali a 20 anos. E para o Judá se encontrar com José dali a 20 anos, ele precisa voltar à casa do pai. E a partir da casa do pai, ele descer para o Egito para se encontrar com seu irmão, para ter de novo o perdão e o retorno à casa. Oh, glória! O Judá não pode ficar longe, porque quando os irmãos de José forem se encontrar com ele dali a mais de 20 anos, quando o ciclo da vida de José fosse fechar, quando os irmãos se prostrarem e quando o sonho fosse cumprir, aleluia, o Judá tem que estar lá. Oh, glória! Eu me lembro que o José, quando sonhou no capítulo 37, estava lá que as 11 estrelas se prostravam perante ele. Oh, meu Deus! E quando Judá sai da casa do pai, não ficam 11 estrelas, ficam 10 estrelas. Mas o José sonhou com 11, não foi com 10. Então, para ter 11 estrelas, o Judá tem que voltar. O Judá não volta sozinho. Tem que acontecer alguma coisa traumática. Deus tem que dar um chacoalhão em Judá. Deus tem que chamar atenção em Judá. Deus tem que chocar o Judá. E Deus vai usar uma mulher gentia. Uma mulher que não tem essa conexão com a fé, para dar um choque de realidade em Judá, para que Judá volte à casa do pai. E repito, da casa do pai, ele vai se preparar para descer até o Egito, para se encontrar com José. Pega essa que é de graça. Eu não sei da sua família quem se afastou. Eu não sei da sua família quem pisou o pezinho duro e disse, não piso mais aqui. Quem da sua família, talvez por uma acusação, talvez por uma influência, saiu de casa ou saiu da casa do pai e se afastou do propósito. Eu não sei, mas eu estou pregando para alguém aqui que está como Jacó, perdeu José e agora perde Judá porque um morreu, o outro está na balada. Um morreu, o outro está longe da casa do pai, mas eu profetizo. Eu estou sentindo de profetizar e recebendo a autoridade do céu. Uramá, amatacamaia. Oh, glória! Deus vai trazer de volta aqueles que se afastaram. Deus vai criar situações e usar situações inusitadas, inéditas, para trazer o Judá de volta para a casa do pai. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Esta história, este interlúdio, é o interlúdio da graça. O capítulo 38 tem tudo a ver com a história de José. Nunca mais, e o Espírito Santo falou isso para mim, pastor Leonardo Silva, e todos que estão me assistindo, nunca mais, quando você for ler a história de José, pule a história de Judá. Você não pode pular a história de Judá. A história de Judá é a história de José. A história de Judá é a história de José. Porque a história de Judá é a história de José. Porque a história de Judá tem tudo a ver com o antes e com o depois. O antes, o Judá vende o irmão. O depois, ai, pega essa. O Judá vai ser fiador dos seus irmãos. Quem diria que o Judá que vendeu e se afastou voltaria e se tornaria, daqui a pouco eu falo sobre isso, o fiador do seu irmão. Pode levantar a mãozinha e dar um glória, porque aquele que foi vai voltar. Aquele que se rebelou, Deus vai trazer de volta. E Deus vai criar situações para isso. Agora escuta isso, irmãos. Porque Judá voltaria para casa, eu já disse, e desceria para o Egito, para ser peça fundamental antes de José se revelar aos seus irmãos. Antes de José se revelar aos seus irmãos, José diz para os seus irmãos lá no Egito, pode ir embora e deixa o mais novo comigo. Deixa o mais novo. E o mais novo é o Benjamim. Mas se você quiser anotar, anota. Capítulo 44, versículo 33 e 34. Olha o que Judá vai dizer.
Rogo-vos, pois, aceita que teu servo fique escravo de meu senhor, em lugar do menino, para que este possa voltar com seus irmãos. Como poderia eu apresentar-me diante do meu pai, se o menino não for comigo? Oh, eu não poderia suportar a dor que viria ao meu pai. Eu não estou ouvindo isso, eu estou querendo entrar dentro da Bíblia. Vem comigo, pelo amor de Deus, eu não estou ouvindo isso. Como Deus é poderoso. Como Deus tem a capacidade de transformar a vida de um homem. Eu estou querendo soltar um negócio aqui, mas eu tenho mais 5 minutos, eu vou soltar, vou segurar. Lembrem que o Judá disse para os irmãos, vamos matar o menino não, o José. Vamos vender, vamos ganhar o dinheiro. Que lucro nós teríamos em matar o nosso irmão? Além de nós termos o sangue nas nossas costas, nós não ganharíamos nada. Vamos vender. O Judá vende. O Judá desce para a terra dos cananeus. E lá ele casa. Ele tem filhos. Ele tem problemas. Quando ele deita com a Tamar, eu vou dizer nos próximos dias, quando ele sai com a Tamar, ele acha que está saindo com a prostituta. Olha o nível moral de Judá. Ele esconde o seu terceiro filho. Eu vou falar isso nos próximos dias. Porque caso o primeiro morre. Caso o segundo morre. O terceiro, que é a lei do levirato, ele não quer entregar. Ele esconde. A Tamar, cheia de fé, não vai ficar assim não. E a Tamar fica no caminho. Se veste de prostituta. E o Judá deita com a nora. Deixa o penhor, que eu vou falar sobre isso, existe um significado nisso. Prepara o coração, existe significado nisso. Ele deixa o seu penhor. Aí a Tamar fica grávida. Quando ele fica sabendo que a Tamar fica grávida, ele diz, traz ela para fora, vamos queimá-la, vamos matá-la. E quando eles estão prontos para matar, a Tamar diz, antes de morrer, eu queria dizer que o pai do menino que eu estou grávida é o dono dessa capa, desse selo, desse cajado. Então, eu não estou pregando isso aqui, eu só estou contextualizando para chegar onde eu quero. Então, o Judá, ele cai em si. E aí é neste momento de confronto que ele volta de novo à sua essência. Tem um manto aí que depois eu vou falar nos próximos dias. Agora, veja só. Ele se afastou da casa do pai. Ele vendeu o irmão. Ele casou com moças fora da sua descendência. Ele tem filhos problemáticos que morrem. A mulher morre. Ele deita com uma pseudo-prostituta. Ele não tem temor. Ele é um homem irônico, corrompido, injusto e cheio de arrogância. Mas Deus usa a Tamar para quebrar o orgulho dele. Agora escuta isso. Quando, depois de 20 anos, ele está na presença de José, depois que ele voltou para a casa do pai, depois que ele tem 2 filhos, que são filhos da descendência, depois que ele desce, e ele está diante de José, ele se torna o fiador dos irmãos. Olha como as coisas mudam. Um homem adúltero, um homem prostituto, um homem cheio de pecados, agora está na frente do irmão que ele vendeu, ele não sabe. E ele diz, eu não posso ver o meu pai sofrendo. Mas peraí, este é o mesmo que molhou a túnica do seu irmão há 20 anos atrás e mostrou para o pai e de forma fria disse para o pai, essa é a túnica do seu irmão? Essa é a túnica do seu irmão? E o pai começa a chorar e diz, e ele fica com a cara mais lavada do mundo, de forma fria, cínica, olhando para o pai, e o pai morrendo de luto, e ele não sente nada. Depois, é claro, a consciência pesa, e ele vai fugir da casa do pai. Este é o mesmo Judá, que agora está na frente de José. E o José sabe que foi o Judá que disse, vende ele, a gente tem que ganhar dinheiro em cima dele. E agora o Judá diz, por favor, meu senhor, manda meu irmão embora, deixa eu ficar. E na cabeça do Judá, o Judá está pensando, eu não posso ver o meu pai sofrendo de novo. Eu me arrependo por tudo que eu fiz lá atrás, porque Deus já tinha confrontado o Judá com a Tamar.
E durante toda essa semana, eu não vou seguir uma linha sequencial e cronológica. Eu vou falando o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Por isso que você tem que ler várias vezes o capítulo 38 para você pegar isso aqui. E eu já estou terminando. Então o Judá está na frente de José. O José está lembrando do que Judá fez. José está vendo a atitude de Judá. Judá está com o coração aberto dizendo: eu fico como fiador. Eu fico no lugar do meu irmão. O meu irmão pode voltar e eu vou ficar aqui. Quando José vê isso, José não aguenta. José fecha a porta, manda sair todo mundo e começa a chorar, a ronrar e gritar. E grita: eu sou José. Oramachandaramaya, oh glória. Quem diria que Judá seria uma peça fundamental para que José pudesse liberar todo o seu perdão e pudesse gritar com o pulmão cheio: eu sou o irmão de vocês. E é aqui que a graça é escandalosa. Eu quero terminar, mas eu preciso falar isso aqui, fica aí e pode chorar. Aqui que a graça é escandalosa. Quando Jacó vai morrer, ele chama os seus irmãos, ele chama os seus filhos, Jacó chama os seus filhos e começa a abençoar os seus filhos. Na verdade, a bênção de Jacó é uma profecia para o que vai acontecer aos descendentes dos seus filhos. E então, em Gênesis capítulo 49, verso 8, ele diz: Judá, teus irmãos te louvarão, pegarás pela nuca os inimigos, os filhos de teu pai se prostrarão em tua presença. Filhote de leão, Judá, voltas trazendo a caça, meu filho. Dobra-se, deita-te como leão, como uma leoa, quem o despertará? Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre dos seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito, e a quem devem obediência aos povos. Amarra a videira, o jumentinho, isso aqui é a profecia sobre Jesus. A cepa e o filho da jumenta, leva com vinho suas vestes, com o sangue das uvas o seu manto. Ah, meu Deus do céu, eu tô doido. O vinho aumenta o brilho dos seus olhos, seus dentes são brancos como leite. Remanassamaya, oh glória, oh graça imensurável, oh graça inexplicável. Como Deus pode pegar um adúltero, um falso, um homem que vende o irmão, que sai da casa do pai, que se prostitui, que deita com a nora, meu Deus. E está dizendo: o cetro não sai, porque a graça te cobre, porque você voltou à casa do pai, oh glória. A bênção, grava isso aqui para terminar. A bênção anunciada por Jacó aos seus filhos dizia muito acerca de um futuro distante. Destaca a linhagem de Judá como leão. Judá é um leão e no auge da sua força, a sua realeza é a casa de Judá. Por quê? Porque de Judá descenderia o Cristo, o regente dos povos, e é daí que vem a designação leão da tribo de Judá. Agora só se você quiser para terminar. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Tantefamaya. Capítulo 5, versículo 5 de Apocalipse. Isso aqui eu tenho que ler, Brasil. Estou querendo pregar até meia-noite, mas já estou terminando. Ouramada, calamaia. E eu chorava muito porque ninguém, capítulo 5, versículo 4, eu chorava muito porque ninguém fora digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores mais, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Pekamassamassa katamaya. Eu vou terminar amanhã, eu continuo. Porque um dos filhos de Judá com Tamar é o Pérez. E o Pérez é da descendência de Raabe. E Raabe é a mãe de Boaz.
E Boaz casou com a Ruth. E a Ruth teve o Obed. E o Obed teve o Jessé. E o Jessé teve Davi. E de Davi veio Jesus. Eu estou escandalizado. Meu Deus. Não importa de onde você veio, o importante é para onde você vai. Não importa quando foi que você se desviou, o que foi que aconteceu, as decisões erradas que você tomou, com quem você casou, com o que aconteceu, não importa. O que importa é que Deus tem um plano, um propósito. O que importa é que Deus tinha um plano na vida de Abraão, na descendência de Abraão. O que importa é que Judá é filho de Jacó. Tem uma promessa na cabeça de Jacó. Tem uma promessa na sua cabeça, na cabeça dos seus filhos. Tem uma promessa na sua descendência. E eles não serão perdidos. Não! Deus vai trazer de volta. Deus vai trazer de volta. Não importa o que aconteceu. O importante é que ali na frente tem uma promessa. E essa promessa vai ser cumprida, porque a graça nos alcança, a graça nos cobre, a graça nos restitui, a graça nos escandaliza. Oh, meu Deus! Amanhã nós vamos conhecer a Tamar. Hoje nós conhecemos um pouquinho sobre o Judá e qual é a relação que tem o capítulo 38 com a história de José. Amanhã nós vamos conhecer a Tamar. Se você quiser conhecer a Tamar, então vê que Tamar é melhor que Netflix. Tamar é melhor que novela da Globo. Tamar é melhor que Apocalipse da Record. Nós vamos aprender com a Tamar. Fecha os olhos e nós vamos orar. Senhor, eu te louvo pela tua graça. Eu te louvo porque a tua graça nos cobre. Eu te louvo porque mesmo quando nós tomamos a decisão de se distanciar da casa do Pai, o Senhor preparou um esquema, preparou uma operação para nos trazer de volta. O Senhor usou pessoas improváveis como Tamar para nos trazer de volta, porque existe um encontro, existe um propósito, existe uma promessa, e o Senhor vai cumprir essa promessa. Então eu te louvo, Senhor, nos perdoe, nos traga de volta. E nesse tempo de quarentena, nesse tempo de distanciamento, nesse tempo que estamos longe de tudo e de todos, derrama a tua graça e nos faça frutificar nesse tempo tão difícil. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pedindo que o Senhor possa alcançar os familiares dos teus filhos que estão nos hospitais, os teus filhos que estão assistindo. Guarde os teus filhos, guarde os nossos pastores, guarda a nossa família, guarda os nossos governos e continue nos abençoando em tudo. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a graça, receba a força, receba renovo. Sinta o que eu estou sentindo aqui. Seja alcançado pela graça. Receba força. Amanhã, 10 horas da noite, estaremos aqui. Volta correndo para a casa do Pai. Deixa o Espírito Santo tocar. Amanhã nós estaremos aqui na presença do Senhor. Aqui ou no Instagram, tá bom? Aqui ou no Instagram, eu quero que você compartilhe os nossos banners, quero que você se inscreva lá no canal do YouTube, tem lá a mensagem de ontem. Aproveita essa vibe, aproveita que você está sentindo a presença de Deus, entra lá no canal do YouTube e assista a mensagem de ontem, a ceia do Senhor e o Judas, o porquê Judas estava na ceia, o que aconteceu, 33 minutos de mensagem. Assista, se inscreva e sinta a presença de Deus. Amanhã, 10 horas, manda o banner, vou mandar o banner para vocês, manda para alguém, vou mandar cedo, manda para alguém, chama alguém, porque essa semana é uma semana transformadora e poderosa. Você tá